Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e neste vídeo vamos falar sobre os novos modelos da série YDP da Yamaha, neste caso específico o YDP S55. A série de pianos digitais da Yamaha YDP surgiu para se situar entre a famosíssima série Clavinova e a gama mais acessível de pianos digitais da Yamaha, que é a série P, sendo que é uma espécie de fusão entre estas duas séries. Do lado da série P vai buscar muitos dos componentes, o teclado, a própria fonte sonora, e do lado da série Clavinova vai buscar uma construção um pouco mais cuidada, também um pouco mais estilizada, com o objetivo também de se poder integrar em qualquer tipo de decoração para quem for utilizar, uma vez que este é um piano doméstico. Em termos de preço, estamos a falar mais ou menos da mesma situação, fica no intermédio, neste caso o YDP 145, que é o modelo mais acessível desta gama YDP nos novos modelos, fica no meio entre o P125 da Yamaha e o CLP 725, que é o modelo mais acessível da gama Clavinova. Quanto ao modelo que eu tenho aqui atrás de mim, estamos a falar do YDP S55, que é um modelo que tem um móvel um pouco mais estilizado, também um pouco mais compacto, para aqueles que querem um piano com um formato um bocadinho diferente do piano convencional ou do piano digital convencional. Existe também o modelo YDP 165, que é exatamente igual a este, mas tem o móvel mais convencional. Em termos de características, temos um piano com um teclado pesado de 88 teclas, com 3 níveis de graduação. O teclado é o GH3, que é também muito utilizado em outros modelos da marca, e temos 192 notas de polifonia. Para além disso, neste modelo YDP S55, temos o revestimento das teclas brancas em marfim sintético e o revestimento das teclas pretas em ébano sintético, o que depois nos permite tocar com 10 sons diferentes, sendo que a grande evolução em relação aos modelos anteriores da série YDP é o facto da Yamaha ter incluído então o sample do piano de concerto, o Yamaha CFX, com que eu toquei no início do vídeo. Temos também os 3 pedais, da direita para a esquerda o Sustain, que tem função de half pedal, o Sostenuto e o Soft. E depois temos uma série de tecnologias que a Yamaha utiliza para emular cada vez mais a sensação de estar a tocar num piano acústico. Neste caso o VRM Lite, que de certa forma simula as ressonâncias que acontecem num piano acústico, as ressonâncias naturais das cordas e tudo isso, que acontecem num piano acústico quando nós estamos a tocar, e também o Intelligent Acoustic Control, IAC. Sendo este um piano doméstico, tem também muitas das funções de estudo que nós já estamos habituados. Temos o metrónomo, temos também, por exemplo, a função Duo, que divide o teclado para ficar com 2 oitavas iguais, para que, por exemplo, o professor possa fazer de um lado e o aluno possa fazer do outro. E temos também a possibilidade de juntar 2 sons com o modo layer. A juntar a isto tudo, temos também a compatibilidade com a aplicação Smart Pianist, que permite que o teclado seja completamente controlado através de um dispositivo móvel, um tablet ou um telefone, e que pode ser ligado via USB. É também nesta app, Smart Pianist, que nós conseguimos encontrar mais algumas funções destinadas ao estudo e o apoio das 50 peças clássicas de piano, que já é um must nos pianos digitais da Yamaha, e os 313 estudos que também vêm incluídos e que nós podemos utilizar para melhorar as nossas capacidades pianísticas. Nesta app Smart Pianist também se torna mais fácil, por exemplo, fazer gravações. A gravação é feita via MIDI, o que permite também que fiquem registadas as pautas e nós possamos, por exemplo, no caso de uma aula, ficar com as pautas para estudar posteriormente.
Eu confesso que gosto muito do design deste modelo em específico e o facto de ter um móvel mais compacto, com um desenho pouco convencional, minimalista, agrada-me bastante, e se eu comprasse um modelo da série YDP, com certeza que seria com um móvel deste género. Outra vantagem, o facto de agora trazer o sample do Yamaha CFX, o que faz com que o piano soe com mais profundidade, temos mais capacidade de expressão e é realmente uma vantagem em relação aos modelos anteriores e também em relação aos modelos mais acessíveis da série P, o P45 e o P125. Para além disso, gostava também de referir a Smart Pianist, a app Smart Pianist, que ajuda muito em termos de controlar o piano, torna tudo muito mais intuitivo, é muito agradável de mexer e controlar, por isso é também uma grande mais-valia deste YDP. A minha principal questão aqui com este modelo do YDP tem a ver com o som dos altifalantes. Pelo facto de nós não termos altifalantes aqui na parte superior do piano, eu penso que às vezes acabamos por perder um pouco a definição do som e isso pode-se fazer notar em alguns momentos. Outra questão tem a ver com o facto de, num modelo topo de gama como este, penso que seria agradável de nós termos, por exemplo, Bluetooth Audio ou Bluetooth, que nos permitiria, por exemplo, controlar a app Smart Pianist sem recurso a cabo e também nos permitia, por exemplo, pôr a tocar músicas do nosso telefone, para nós podermos tocar ao mesmo tempo e podermos também divertir-nos um pouco mais e ao mesmo tempo também estudar. Para além disso, outra questão também é a escolha de sons. Penso que 10 sons, poderíamos ter um bocadinho mais de sons, seria agradável. Para quem obviamente quer utilizar sobretudo o som de piano, o som do CFX é mais do que suficiente, mas por exemplo às vezes podemos querer entrar num processo criativo, alguma coisa do género, e seria agradável ter então mais escolha de sons. Bom, referindo então a concorrência para esta série YDP, vou referir as marcas que têm um pouco mais de tradição no mercado europeu, talvez a Casio e a Roland. Começando pela Casio, são modelos que têm, por norma, um preço mais acessível. Neste caso, os modelos seriam o PX770 e o PX880. São modelos que também têm muitas funções, às vezes até têm mais funções e mais sons do que propriamente aqui a série YDP, mas depois, em termos de qualidade de construção, penso que ainda está um furo abaixo, e em termos da própria qualidade do som, penso que também está um furo abaixo. Referindo então a Roland, o modelo seria o FP701, que é um modelo mais ou menos equiparado a este, até em termos do desenho do móvel, etc. No caso da Roland, temos como mais-valias o facto de termos mais sons, penso que tem cerca de 300 sons e tem também mais polifonia, mas, por exemplo, no meu caso específico, eu continuo a preferir um bocadinho mais os pianos, o som de piano CFX da Yamaha e também realmente a app Smart Pianist, que para mim é uma grande mais-valia dos pianos digitais da Yamaha. No entanto, são pianos muito equiparados e o meu conselho é que tentem experimentar os dois modelos, verem qual é aquele em que se sentem mais à vontade e para poderem decidir em boa consciência. Eu diria que o YDP é um modelo muito competente e que serve perfeitamente para aquilo a que se destina. É um piano de estudo com um aspecto elegante e que apresenta uma qualidade acima da média, para além das funções adicionadas pelo Smart Pianist. No meu caso específico, e falando apenas nas opções da Yamaha, eu preferiria o P515. É um modelo com um teclado ainda mais competente, que tem mais opções de som e que tem um sistema sonoro superior, continuando a oferecer todas as vantagens do Smart Pianist. Tudo por um valor ligeiramente superior.
Por outro lado, talvez não seja tão elegante, mas no meu caso eu prefiro a função em relação à forma. Bom, e está na hora de finalizar. Se gostaram deste vídeo e dos outros vídeos do canal, por favor deixem um like, comentem e subscrevam para estar sempre a par das últimas novidades. Da minha parte, muito obrigado pelo tempo que despenderam desse lado e até ao próximo vídeo.